Glória a Jesus. Bendito seja o santo nome do Senhor Deus dos exércitos. Aleluia a Jesus. Lucas capítulo de número 19. Zaqueu, o publicano. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um homem chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Aleluia! E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. Glória a Deus! E vendo todos isso, murmuravam dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Podemos assentar e, se desejar, aplaudir o Senhor com alegria. Meus irmãos, nós aqui estamos diante de um texto esse que todos que aqui o conhecem e conhecem muito bem. Um dos textos mais lidos aqui dos evangelhos, a história de Zaqueu, o publicano. E é interessante nós meditarmos aqui nessa noite, nesse texto que nós lemos, porque Deus tem uma palavra para o meu e o teu coração aqui. Haja visto que o Senhor está aqui nesta noite para abençoar a tua vida, abençoar a tua entrada e a tua saída. E falar de Zaqueu aqui dentro desse contexto, dentro do que nós lemos aqui, é muito simples e fácil, porque Zaqueu já é conhecido por todos nós. E a Bíblia vai dizer que o interessante do texto aqui, que Jesus está entrando em Jericó, e quando ele estava passando, a Bíblia vai narrar aqui que lá em Jericó existia um homem chamado Zaqueu. E o texto diz que quando Jesus entra em Jericó, esse homem por nome Zaqueu, a Bíblia vai dizer que ele era chefe dos publicanos e era rico. Zaqueu, ele era um cobrador de imposto. Zaqueu, ele não era bem quisto na ocasião. Zaqueu, ele era um homem mal visto naquela época. Primeiro porque Zaqueu, ele era um judeu. E por ser judeu, o seu povo estava irado com ele, porque nesse fato, ele estava contra o seu povo. Ele, estando ali na sua região, a Bíblia diz que, estando Zaqueu ali, ele vai ser aquele homem rico, um homem bem de vida, um homem já formado. E agora o texto diz que Jesus agora entra em Jericó. E quando ele está entrando em Jericó, a Bíblia vai dizer que a multidão que seguia Jesus, isso é notório, era muito grande. E nesta ocasião, Zaqueu, sabendo que Jesus estava em Jericó, a Bíblia vai dizer que nasceu um desejo no coração de Zaqueu. E qual que era o desejo de Zaqueu? Conhecer, ver quem era Jesus. E o texto vai dizer, ele procurava ver quem era Jesus, mas não podia,
sobre isso. Zaqueu, ele nasce um desejo no teu coração. E qual o desejo? Eu preciso ver esse homem. Eu preciso o conhecer. Mas naquela ocasião não era possível, porque a multidão era grande. E para piorar a situação, Zaqueu era pequeno. E Zaqueu decide, de uma forma ou de outra: hoje eu não abro mão. Hoje eu quero conhecer quem é esse Jesus. Independente se eu sou pequeno, independente se a multidão é grande, hoje eu quero ver. Presta atenção nisso aqui agora. E o interessante do texto, porque nasce esse desejo no coração de Zaqueu. E por que Zaqueu queria ver quem era Jesus? Porque Zaqueu já ouviu falar acerca de Jesus. Zaqueu apenas o conhecia por ouvir falar. Alguém naturalmente fala: olha, o homem chamado Jesus está aí na região. E Zaqueu, conhecedor, porque a fama de Jesus já havia espalhado, Zaqueu, opa, a oportunidade que eu tenho agora é de o conhecer, é de o ver, porque ouvir falar dele, eu já ouvi e muitas vezes, mas a oportunidade agora é de o conhecer. E eu paro aqui nessa noite para pegar o gancho na vida de Zaqueu, para abrir um parênteses aqui na nossa amada congregação, na nossa igreja aqui nesta noite, porque haja visto que tem pessoas que somente ouvem falar de Jesus, tem pessoas que somente já escutou muito falar de Jesus, mas nunca teve uma experiência face a face com o Senhor Jesus. E eu digo para você aqui nessa noite, não basta apenas nós ouvirmos falar sobre Ele, é necessário nós o conhecer e conhecer Ele como Ele é. Aleluia. Lembra de Jó? Quando Jó vai ter um encontro, Jó, ele vai ter aquela experiência linda de ouvir falar. Depois ele fala: não, hoje, qual que é a fala dele? Ó, eu já ouvi falar muito dele, mas hoje é diferente. Eu estou falando de outra forma, tá? Hoje é diferente. Já ouvi falar muito desse Deus, mas agora eu o conheço. Uma coisa é eu ouvir falar, outra coisa é eu o conhecer. E eu digo para você, quem conhece esse Deus, esse Jesus, tem experiências que outras pessoas nunca tiveram. Ouvir falar de Jesus é diferente de estar com Jesus. Então Zaqueu, ele ouve falar quem é Jesus. Zaqueu ouve a história de Jesus. Agora ele não perde a oportunidade. Hoje eu tenho a oportunidade de o conhecer. E nada vai me impedir de conhecer quem é esse Jesus. A multidão era grande, Zaqueu era pequeno. Olhando para a circunstância, era impossível, mas para quem quer, dá um jeito. Quem quer ter uma experiência com o Senhor, não vai olhar o obstáculo. Vamos estreitar mais esse negócio? Quem quer ter uma experiência com o Senhor, não vai olhar o tempo. Não vai olhar se está chovendo. Não vai olhar se está com sol. Não vai olhar se o carro é velho. Não vai olhar se... Ah, Marco, glória a Deus por isso aí. É isso aí. Não vai olhar se o carro é velho. Marcão está passando as lutas aí, mas o importante é que ele quer conhecer desse Jesus. Está chegando a bênção. Porque ele crê e conhece esse Jesus. Então é isso que nós temos que aprender com Zaqueu aqui. Independente da circunstância, dos momentos, das lutas. Marco quebrou minhas pernas aqui agora. Independente das lutas, das provações, nós temos que manter o foco em Cristo, sabe? Eu não quero somente ser ouvinte da sua palavra, eu não quero somente conhecer porque alguém me contou, eu quero ter uma experiência própria e lá na frente dizer para
Glória a Deus. Zaqueu, vai aí. Glória a Deus. Zaqueu, ele teve esse desejo. Zaqueu, ele teve essa vontade de conhecer quem era Jesus. Agora preste atenção nisso aqui. Vamos continuar o texto. Então Zaqueu vai, naquela ocasião, conforme o que nós lemos aqui, olha o texto, conforme o que nós lemos aqui, e procurava ver quem era Jesus. Olha Zaqueu por todo lado, não, cadê ele? Eu preciso, o povo, imagina o povo dizendo, Jesus está aqui. Imagina, Zaqueu, a Bíblia está dizendo que ele procurava ver quem é Jesus, cadê ele? De repente Zaqueu levantava a ponta dos pés, eu nem conseguia enxergar porque a multidão era grande. Mas como eu falei, quem tem desejo, quem tem propósito, quem tem foco, Glória a Deus, aleluia, arruma um jeito. Quem quer, irmão, dá um jeito. Quem deseja, quem procura. A Bíblia fala assim que aquele que bate, se abre. O que pede, recebe. O que busca, encontra. Zaqueu estava focado. O meu desejo hoje é saber e conhecer. Eu quero ver esse Jesus. Em outras palavras, eu não quero somente ficar guardando no meu coração porque eu ouvi alguém falar, hoje eu quero ver ele. Eu não posso deixar essa oportunidade passar, porque, em outras palavras, tá? Eu não sei se ele vai voltar aqui amanhã, eu não sei se ele vai estar aqui em Jericó amanhã, ou se eu vou estar vivo. Se ele está aqui agora, é agora que eu quero ver ele. E é sobre isso que eu digo para você aqui nessa noite. O amanhã só a Deus pertence. Então que eu e você venhamos agir como Zaqueu. Uma certeza nós temos, Jesus está aqui. Então não perca essa oportunidade. Agarre essa oportunidade, porque a presença dele é real. Olha o que diz o texto. A multidão tomava conta, e correndo adiante, subiu a uma figueira brava para ver, porque havia de passar por ali. Olha Zaqueu teve mais visão do que o povo que estava ali. Zaqueu falou, já que não dá para ver por aqui não, ele passou na frente de todo mundo, porque ele sabia, o caminho que ele vai passar é esse. Então já que não dá para ver por aqui, ele correu e subiu numa figueira para ver esse Jesus. Zaqueu, ele pensou e pensou longe, e pensou rápido. E eu volto a dizer sobre isso aqui, irmãos. Quem tem esse desejo de ter experiência com Cristo, arruma um jeito. Não vai perder as oportunidades. Sempre tem um jeito de nós estarmos mais próximos de Cristo. E agora a Bíblia diz que Zaqueu sobe na figueira para ver quem era Jesus, porque ele sabia que ele ia passar por ali. E agora, o mais interessante, que nós já falamos algumas vezes sobre isso aqui, que quando Jesus chegou àquele lugar, olha isso, Zaqueu subiu na frente de todo mundo. Presta atenção nesse detalhe aqui. Zaqueu era baixo, ele não conseguia ver Jesus por causa da multidão. Além de ser baixo, a multidão era grande. Jesus estava no meio da multidão. Zaqueu não conseguiu ver Jesus e sai correndo. Olha esse detalhe aqui que é muito forte. Zaqueu sai correndo, e o desejo, eu preciso ver ele. E quando Zaqueu saiu correndo, olha o que diz o texto. E quando Jesus chegou àquele lugar, glória a Deus, aleluia. Isso aqui é lindo demais, irmãos. Zaqueu saiu correndo para ver quem é Jesus. A multidão era grande, eu não podia o ver. Zaqueu era pequeno, não enxergava Jesus em hipótese alguma, mas uma coisa era certa: Jesus já conhecia Zaqueu. Zaqueu não conhecia Jesus. Zaqueu, ele não enxergou Jesus por causa da multidão. Olha Zaqueu caçando Jesus, mas Jesus já conhecia ele. E agora, olha interessante, Zaqueu sai correndo. Quando ele chega lá, Jesus não fala assim, oi, desce. Olha o que diz o texto, Zaqueu subiu correndo. E quando Jesus chegou naquele lugar, olha Zaqueu lá de cima, eu vou ficar aqui porque eu quero ver ele. Aí Jesus, irmão, Zaqueu subiu para ver Jesus. Mas quem viu Jesus, quem viu Zaqueu, foi Jesus. Agora, olha que interessante, Zaqueu não conhecia Jesus, mas Jesus, Zaqueu, Glória a Deus. Tá. Aleluia.
Bíblia diz que ele chama Zaqueu pelo nome. E Jesus te conhece pelo nome. Sabe essa oração que você faz aqui quando a igreja está lotada, a igreja está cheia, quando está em festa, esse tanto de boca começa a adorar, começa que não, Deus não confunde a voz de ninguém. Glória a Deus. Aleluia. Todo mundo aqui orou hoje, não guarda isso no teu coração. Deus não misturou a voz de ninguém. Quando Ele chama pelo teu nome. E o mais forte agora, que Zaqueu não conhecia, mas ele já conhecia Zaqueu. É isso que nós temos que entender. Porque o Deus que você serve, Ele já te conhece há muito tempo. Ele sabe quem é você. De repente você nunca teve experiência com Ele, mas Ele já sabe o teu nome, teu endereço. Ele sabe o que você quer, o que você precisa. Você só precisa chamar a atenção dele. Zaqueu subiu correndo para ver quem era Jesus. Agora Jesus chega e fala: Zaqueu, desce. Olha isso aqui, mano. Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Presta atenção no detalhe. Zaqueu era rico. Zaqueu tinha muito dinheiro. Zaqueu, vamos olhar para esse lado, era famoso. Mas tudo que o Zaqueu tinha não preencheu o vazio que estava dentro da alma dele. Glória a Deus. Zaqueu tinha posses, tinha bem, Zaqueu tinha de tudo. Mas mesmo assim, se analisarmos pelo texto, Zaqueu ele era incompleto. Eu preciso. Para que Zaqueu queria tanto conhecer Jesus? Mas ele sabia, a história que ele ouviu falar, tanta coisa que Jesus fez, Zaqueu, em outras palavras, não está escrito, mas eu creio nisso, Zaqueu. Eu preciso ter um encontro com esse homem, esse homem vai mudar a minha vida. E agora Jesus olha para Zaqueu e falou: Zaqueu, desce depressa. Aleluia. Porque hoje me convém pousar. Glória a Deus. Irmãos, presta atenção no detalhe aqui. Eita, glória a Deus, Pai. Zaqueu desce depressa, porque hoje me convém pousar. Jesus falando: Zaqueu, eu vou hospedar lá na tua casa hoje. Irmãos, espera aí. Querido Pai. Não é oferecido, mas Essa, Pai. Jesus não foi convidado. Presta atenção nisso aqui, tá? Jesus não foi convidado. Meu Deus. Jesus não pediu. Ele falou: Zaqueu, vou dormir lá na sua casa hoje. Desce depressa. É forte. Nós temos que entender isso aqui. Quando nasce o desejo no coração de Zaqueu de conhecer a Cristo, Jesus já sabia: opa, esse abriu uma brecha para mim entrar na casa dele. Glória a Deus. Então agora aquilo que é dele, também agora é meu. Então Zaqueu hoje, lembra de Jairo? Jesus, Senhor, fale em casa, porque a minha filha está moribunda, está quase indo, está morrendo. Jesus, fale em casa, Senhor. Jairo convida, chama Jesus para ir na casa dele. Jairo, bora, já estão aí. Cristo também. Jairo chama Jesus. Mas aqui Zaqueu não chamou. Jesus falou: eu estou indo. Eu vou pousar na tua casa hoje, Zaqueu. Eu vou preencher o vazio que está lá na tua casa hoje, Zaqueu. E agora diz o texto que Zaqueu desce depressa. Então eu aprendo uma coisa: quem ouve o chamado não pode demorar para atender. Quem ouve o chamado não pode perder a oportunidade. Aleluia. Glória a Deus. Primeira coisa, Jesus falou: Zaqueu, desce depressa. Jesus não pediu, não. Ele deu uma ordem: Zaqueu, desce logo. E Zaqueu automaticamente obedece. E quando ele obedece, ele está nos mostrando isso aqui, que é importante nós entendermos. Quem ouve a voz de Cristo
não pode cochear em dois pensamentos, ou é sim, sim, ou não, não. É obedecer, porque a Bíblia diz uma coisa: é melhor obedecer do que sacrificar. A vida de Zaqueu não era mil maravilhas como os outros pensavam, mas Jesus já sabia como era a vida daquele homem, por isso ele fala: hoje convém eu pousar na tua casa. Quem sabe Zaqueu vivia uma vida falsa, uma vida de aparência. Alguém olhava e falava: é rico, tem dinheiro, tem tudo aqui. O povo era irado com Zaqueu porque ele era rico, ele era famoso, mas Jesus conhecia a casa de Zaqueu por dentro. É o que acontece nos dias atuais. Tem muita gente vivendo de fachada, vivendo uma vida que parece que é, mas não é. Mas a palavra hoje é Jesus dizendo para alguém: hoje convém eu pousar na tua casa, eu vou fazer a morada na tua casa. Olha a diferença. Quando Jesus fala: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa, escrito está. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo, com alegria. Agora o homem já está alegre, o homem já está feliz agora. Ah, glória, ah, que maravilha. Agora Zaqueu já está feliz, já está alegre, já não é mais o mesmo Zaqueu do começo da história. A Bíblia agora é que ele desce correndo e desce feliz, porque outrora a multidão o impedia de ver, agora ele tem Cristo para si. Outrora a multidão era empecilho, agora imagina agora a multidão olhando Zaqueu com Jesus. Presta atenção nesse detalhe. Outrora ele não podia ver Jesus por causa da multidão, agora a multidão está vendo Jesus com Zaqueu sozinho agora, conversando com ele. Outrora Zaqueu não podiam ver por causa da multidão, agora a multidão que está vendo os dois. Isso aqui é fantástico. E é isso que Jesus faz. Jesus muda o quadro, Jesus muda a história. Eles não podiam ver por causa da multidão, mas agora a multidão toda parou para ver Jesus conversar com Zaqueu. A prioridade agora é Zaqueu. Jesus fala: Zaqueu, aquele que não podia ver por causa da multidão, aquele que a multidão estava seguindo, Deus falou: hoje vou dormir lá na tua casa. Não presta atenção nisso. Outrora não podia ver por causa da multidão, agora ele vira o centro da atenção. Ele não podia ver, mas agora as coisas inverteram. Ele virou o centro da atenção porque Jesus está na casa dele. Imagina agora todo mundo lá de fora. Agora é só para quem tem intimidade. Quem não conhecia, agora já é íntimo. Glória a Deus. E a multidão que o seguia, porque ele fazia. A multidão que o seguia, porque queria ver milagres, ficou lá de fora. Porque andar com Cristo, ter intimidade com Ele é para poucos. Zaqueu agora teve uma experiência que ele nunca teve na vida. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isto, vendo o povo glorificar a Deus, opa, graças a Deus, Zaqueu agora está com Jesus. Quem sabe o povo poderia ter pensado: agora ele muda. O povo que murmurava da vida, reclamava de Zaqueu. E o povo agora está escrito, ó: e vendo todos isso, murmuravam dizendo que entrara para ser hóspede de um pecador. O povo começa a falar: não, Jesus, isso aí. O povo esquece Zaqueu. E agora começa a falar: Jesus entrou na casa de um pecador. Aí não, aí pegou pesado. Para ser hóspede na casa de um pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse Jesus: hoje veio a salvação a esta casa. Vamos entrar um detalhe. O povo estava reclamando, porque Jesus entra na casa de Zaqueu. Zaqueu era
um cara mal visto era. Zaqueu tinha errado, o povo tinha. Mas o mais interessante de tudo aqui, enquanto o povo está reclamando, murmurando, porque Jesus entra na casa do pecador, lá está o pecador se confessando para Jesus. Presta atenção nesse detalhe. O povo reclamando de Zaqueu ao Senhor. Imagina essa história, irmãos. O povo lá de fora está na casa do pecador, mas o pecador está se humilhando diante do seu Senhor. Glória a Deus, aleluia. Só que o povo não estava vendo, mas Zaqueu não queria saber se o povo estava vendo ou não. Quem que precisava ver estava com ele. Glória a Deus. Estava no secreto dentro da casa dele. E quando o povo estava lá de fora murmurando, Zaqueu está Senhor. Olha o que está escrito, irmãos. E levantando Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quadruplicado. Diz Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. O povo está murmurando e Zaqueu recebendo a bênção. O povo está reclamando e Zaqueu sendo abençoado. Porque é isso que Deus faz. Quando você abre brecha, abre porta para Cristo entrar, não importa o que o povo fala, não importa o que o povo pensa, o que Jesus disse aqui ainda está valendo. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Outrora você era um Zaqueu da vida, outrora eu era um Zaqueu da vida, não valia um centavo sequer, era murmurador, você não prestava na boca do povo, mas podemos dizer com alegria: hoje a salvação entrou na minha casa. É sobre isso que nós temos que entender, não é mérito nosso. O povo não vai entender isso nunca, sabe por quê? O povo só vai atrás dele por causa dos milagres. Mas Zaqueu agora está entendendo, não é somente porque ele ouviu, Zaqueu está sabendo quem realmente ele é. Glória a Deus. Ele é o Senhor. Zaqueu fala: Senhor, não, agora eu estou tendo um encontro com o Senhor. A vida de Zaqueu foi completamente mudada. E é sobre isso que você tem que entender. A sua vida outrora é uma coisa, agora é outra, porque nós, eu e você, nós tivemos um encontro com o Senhor. Jesus entrou na nossa casa, e a partir do dia que Jesus entrou na nossa casa, a nossa vida foi transformada. Não vai continuar falando, vai continuar falando. Você é natural, o povo vai murmurar, vai reclamar da nossa vida, porque nós somos pecadores, mas os pecadores que estamos diante daquele que pode perdoar os nossos pecados, nós sabemos quem realmente Ele é. Ele é o Senhor que perdoa pecados. E é necessário nós entendermos que Jesus Cristo, Ele ainda é o mesmo. Ele não mudou e não mudará. Então, uma palavra simples, objetiva nessa noite, entenda uma coisa: Jesus já está na tua casa. Jesus já está na tua vida. Você era perdido, mas foi encontrado. Jesus te achou. Jesus te encontrou. Zaqueu subiu para ver, mas quem viu Zaqueu primeiro foi Jesus. E é por isso que Jesus vai dizer no Evangelho de João, capítulo 15, que eu falo direto aqui com vocês. Quando Jesus fala assim: não foi vocês que me escolheram a mim, mas fui eu que vos escolhi a vós e vos nomeei. Jesus te deu um nome, Ele te chama pelo teu nome. Você é dele, Ele é teu, e naquele dia Ele vai te dizer: vinde bendito do meu Pai, possuir por herança aquilo que está preparado para vós. Fica firme, não desvia nem para a direita e nem para a esquerda, porque Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. Amém, povo de Deus? Vamos sair daqui abençoado mais uma vez em nome de Jesus. Fique de pé em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Como é que é? Vai cheio de sorte, não quer nem não. Fazer o culto não. Glória a Deus. O Marcão está na prova com esse carro dele, irmão. Glória, vamos orar para o Marcão. Deus vai. O Marcão já está tomando posse da bênção.